Olá pessoal, estamos aí com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube, ok? E na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre como funciona o vestibular da UERJ, né? Para quem vai prestar aí o vestibular específico dessa instituição, beleza? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre como funciona o vestibular da UERJ, né? Como é que é organizado esse vestibular e quais conteúdos, né? Com ênfase nas ciências humanas, tá? Mas caem nesse vestibular, ok? Então, peço a vocês que fiquem ligados, ok? Antes de tudo, dá um like lá no vídeo, se inscreva no nosso canal, beleza? E vamos lá então. Bom, pessoal, então vamos ver aqui como é que funciona o vestibular da UERJ, né? Para você que mora no Rio de Janeiro ou mora em outro estado do Brasil e pretende prestar o vestibular da UERJ, né? Saiba como funciona aí o vestibular dessa universidade, né? Lembrando que a UERJ, dentro do estado do Rio de Janeiro, é uma das poucas universidades públicas, praticamente a única, que não tem um processo seletivo vinculado ao Enem, né? Então, para você obter a vaga na UERJ, você vai ter que passar pelo vestibular específico da instituição, ok? Então, é para isso que a gente vai mostrar a você agora como é que funciona o vestibular da UERJ, né? Como eu disse, a UERJ é a única universidade do estado do Rio de Janeiro que não adere ao Enem e nem ao SISU como sistema de seleção. Então, isso quer dizer que para quem deseja concorrer a uma vaga na UERJ, precisa estar atento às especificações do seu processo de seleção, ok? O vestibular da UERJ ele ocorre uma vez por ano e é constituído de duas fases. O chamado exame de qualificação, né, que é a primeira fase, e o chamado exame discursivo, que corresponde à segunda fase, né? A primeira fase, o exame de qualificação, ele consiste em uma prova de múltipla escolha, contendo questões de linguagens, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, ou seja, as 4 áreas aí contempladas pela Base Nacional Curricular para o Ensino Médio, ok? Nessa fase, você ainda não faz a escolha do curso de graduação. E o exame de qualificação ocorre 2 vezes ao ano. Geralmente, no final do primeiro semestre e o outro em meados do segundo semestre aí de cada ano, ok? Os alunos aprovados no exame de qualificação passam para a segunda fase devendo se inscrever para o exame discursivo, né? Ou seja, você sendo aprovado na primeira fase, passando para a segunda fase, que é o exame discursivo, você tem que fazer uma nova inscrição, ok? Então, é nessa hora, né, para se inscrever para o exame discursivo, é que você escolhe o curso, né, e faz a opção para o sistema de cotas, caso você tenha direito, ok? As provas de segunda fase, elas compreendem as provas de redação e mais 2 disciplinas específicas que estão relacionadas com o curso que você escolher, ok? Os resultados dos 2 exames só são válidos para o ano em questão, ou seja, eles não valem para o ano posterior, beleza? Então, como fazer a inscrição no vestibular da UERJ, né? O exame de qualificação da UERJ ele ocorre 2 vezes ao ano e o candidato ele pode participar das 2 provas para tentar uma vaga no ano seguinte. No entanto, é necessário ficar atento às datas de inscrição para o exame, que ocorre no primeiro semestre, né, geralmente em março. Assim, se você não for selecionado para a segunda fase, ou achar que pode melhorar a sua nota,
é possível repetir o exame no segundo semestre, beleza? A inscrição para o exame de qualificação é feita online no site da UERJ. O candidato pode pedir isenção da taxa de inscrição se tiver direito, beleza? Então, como é que é a prova, né? O exame de qualificação. O exame de qualificação, ele costuma ter 60 questões divididas entre as áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, né? Especificamente a área de ciências humanas, ela é contemplada com 13 questões das 60, ok? O aluno ele pode ser reprovado ou aprovado dependendo somente do número de acertos da prova. Se o candidato for aprovado, ele recebe um conceito atribuído ao número de acertos na prova. Se o candidato for aprovado, ele recebe um conceito atribuído à quantidade de questões aprovadas, ok? Então, aprovação, reprovação e conceitos ocorrem de acordo com a porcentagem de questões acertadas, conforme mostrado logo abaixo, né? Então, se o número de acertos for igual ou menor que 40% da prova, o aluno está reprovado. Ele obtém conceito E, não obtém pontuação e ele não consegue aprovação para participar da segunda fase, o exame discursivo. Se o número de acertos for maior que 40% e igual ou menor que 50%, o candidato é aprovado para a segunda fase com o conceito D, ou seja, ele leva para a segunda fase 5 pontos de bonificação. Se o número de acertos for maior que 50% e igual ou menor que 60%, o candidato é aprovado com o conceito C, levando para a segunda fase 10 pontos de bonificação. Se o número de acertos for maior que 60% e igual ou menor que 70%, o candidato é aprovado com o conceito B e leva para a segunda fase 15 pontos de bonificação. Se o número de acertos for maior que 70%, o candidato é aprovado com o conceito A e leva para a segunda fase 20 pontos de bonificação, ok? Então é assim que funciona aí o exame de qualificação. O exame discursivo. O aluno que atingir pelo menos 5 pontos no exame de qualificação estará aprovado para o exame discursivo, né? Ou seja, se ele obter o conceito D aqui, ele leva 5 pontos para a segunda fase, obtendo aí a classificação para a segunda fase. O exame discursivo ele consiste de uma prova de redação, igual para todos os candidatos, e 2 provas específicas de 2 disciplinas condizentes com o curso escolhido. As disciplinas específicas irão depender da escolha do seu curso, né? As provas específicas de acordo com cada curso podem ser vistas no edital e o programa de cada prova de disciplina específica pode ser acessado no site do vestibular UERJ, ok? Então, para fazer o exame discursivo, o candidato deverá se atentar aos prazos, pois é preciso realizar uma nova inscrição, ok? A soma das 3 provas do exame discursivo é 80 pontos, totalizando 100 pontos se levado em conta o exame de qualificação. Ou seja, o exame discursivo, ele vale a pontuação máxima dele é 80 pontos. De onde sairá os 20 pontos restantes? Do exame de qualificação. E esses 20 pontos você vai levar apenas se você obtiver o conceito A, beleza? Se não, você tiver uma quantidade de acertos menor que 70%, você leva menos pontos para a segunda fase. Então, por exemplo, se você tiver um conceito B, você leva 15 pontos e já conta com menos 5 pontos. Ou se você tem conceito C, você só leva 10 pontos e você já sabe que entra para a segunda fase com menos 10 pontos, né? Então, dependendo do curso que você escolher para o exame discursivo, o número de pontos que você leva do exame de qualificação pode fazer muita diferença, ok? Então, os 20 pontos
virão do exame de qualificação, que somado aos 80 pontos máximos do exame discursivo, totaliza aí 100 pontos, ok? Uma das provas específicas da segunda fase tem peso 2, enquanto a prova de redação e a outra disciplina específica tem peso 1, sendo que se o aluno tirar 0 em alguma das 3 provas do exame discursivo, ele é eliminado automaticamente do processo, ok? Então esse aqui é o funcionamento das provas do vestibular da UERJ. Bom, o que estudar para o vestibular da UERJ, né? Principalmente aí no exame de qualificação. Bom, a prova tem por objetivo testar as chamadas habilidades do candidato. São elas observar, interpretar, analisar e avaliar. Em observar, estão incluídas ações como identificar, indicar, reconhecer, nomear, apontar e representar graficamente. Tá? Interpretar possui um grau maior de profundidade e diz respeito a cálculos, descrições e discriminações, decomposições, exemplos e classificações. Já analisar quer dizer transferir conhecimentos de uma situação conhecida para uma nova, ou então levantar hipóteses. Por último, avaliar, que pede ao aluno a capacidade de criticar ou julgar certas situações com critérios internos ou externos à questão. Beleza? Então veremos agora quais conteúdos são cobrados. E aqui nos conteúdos cobrados nós focaremos, né, em ciências humanas e suas tecnologias, que é, né, a área aí de atuação do curso Prof. Enem. Ok? Então, a prova de ciências humanas ela consiste em questões das disciplinas de filosofia, geografia, história e sociologia, além de dialogar com as demais ciências sociais. As questões são pensadas de forma interdisciplinar, levando em conta o contexto brasileiro e mundial, tendo como prioridade os acontecimentos históricos a partir do século XVIII. Né? Então, o recorte cronológico, né, do vestibular da UERJ, pelo menos no exame de qualificação, é do século XVIII em diante. Okay? Então, você já concentra todos os seus estudos, né, abordando os fatos históricos, né, os acontecimentos do século XVIII em diante. Beleza? Em relação à sociedade, é preciso que o candidato saiba os conceitos de território, fronteira, representações gráficas, relação espaço geográfico e espaço social e o sistema de fusos horários. Beleza? É necessário também entender as relações entre as sociedades e a natureza, destacando as interferências econômicas e as disputas políticas que se devem ao uso dos recursos naturais. Okay? É importante também saber como se deu a expansão urbana no mundo e no Brasil contemporâneo, da dinâmica populacional como as migrações, os impactos socioculturais, crescimento demográfico e populacional, além das chamadas teorias demográficas. As relações entre política, cidadania e cultura também são importantes, atreladas aos conceitos de identidade, etnia, raça, etnocentrismo, multiculturalismo, ética, ideologia, nação, nacionalismo, globalização, democracia e representação política. Tá? Em política internacional, é preciso entender as relações entre os estados e governos do mundo contemporâneo, os conflitos políticos e as revoluções liberais e socialistas, além da Guerra Fria, movimentos nacionalistas e disputas territoriais. Tá? Em relação específica ao Brasil, né, no que condiz especificamente ao Brasil, o candidato deve dominar o processo de constituição da sociedade brasileira, incluindo os conflitos, as exclusões sociais, o desenvolvimento econômico, a indústria cultural, os movimentos sociais e a organização dos trabalhadores e a resistência política. É importante entender também as diferentes relações entre trabalho e economia,
as diferenças entre os modelos político-econômicos, como capitalismo e socialismo, e o papel da tecnologia nas mudanças econômicas. Tá? Sobre o mundo moderno, a prova foca nos processos de produção, desenvolvimento técnico-científico e nos processos de industrialização, beleza? Então, esses são os temas aí que você deve focar, né, para se preparar de forma adequada para as provas para a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do exame de qualificação da UERJ, beleza? Bom, pessoal, é isso aí, tá? Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez que dê um like lá no vídeo, se inscrevam no nosso canal, ajude o Prof. Enem a crescer, ok? E vejo vocês então nos próximos vídeos, ok? Um forte abraço e até lá!